Diz assim a palavra do Senhor: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e sequíssimos. Então Ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa, e vos farei viver novamente. Então entenderemos que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalhos, e os ossos se juntavam, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida, pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito. Não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó Filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram, e nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis. E eu o estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Vamos orar. Deus de poder e graça, nós queremos nos submeter à Tua palavra, à Tua orientação, ao Teu cuidado. Que Tu venha se manifestar, a Tua presença sobre nós, restaurando, nos conduzindo a tudo aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Por favor, venha nos preparar para a Tua vitória, venha nos preparar para vencer. Venha, Senhor, conduzir as nossas vidas à medida que tudo aquilo que Tu tende a fazer com a Tua igreja, a fazer com cada um de nós, e seja grande, Senhor, o Teu mover nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Pode sentar, irmãos e irmãs? Amém. Eu queria começar contando uma visão que um pastor americano chamado Rick Joyner escreveu num livro já no ano de 1995. E a perspectiva que ele tinha era de falar de uma visão profética para o século 21, ou seja, a qual nós estamos vivenciando. E é interessante porque essa visão que ele tem, ou que ele teve naquele momento, fica muito claro para nós nos dias de hoje, e por isso que eu resolvi também contá-la. Ele fala na visão que ele foi levado para um lugar alto, numa colina, onde ele podia ver toda a planície. E nessa planície tinha ali um exército muito numeroso. E ele conseguia ver lá do alto que esse exército estava subdividido, pelo menos em 3 batalhões ou em 3 guarnições. Ele conseguia identificar muito bem. E ele foi reparando em todo aquele exército.
E aí Deus o permitiu que ele descesse da onde ele estava e pudesse caminhar por meio desse exército. E ele foi um por um daqueles batalhões. E diz que ele passou pelo primeiro batalhão, e uma das coisas que ficavam muito claras para ele é que se compunha de homens, mulheres, idosos, crianças, todos, de todas as raças, de todos os povos, estavam compondo esse grande exército. Esse exército, como todos os demais, ele era identificado pela sua vestimenta, de cores diferentes, cada um deles. Mas esse primeiro, as suas roupas, as suas vestes, brilhavam muito, estava muito linda, uma coisa muito grandiosa. E também tinha uma bandeira enorme, também tremulando, muito identificando aquilo que era o foco daquele exército. Mas o que chama a atenção, ele diz que ele podia ver o semblante de cada uma das pessoas. Que embora estivesse num tempo de guerra, havia uma tensão da guerra, mas eles não tinham medo. Eles estavam muito seguros de si. E eles eram cooperadores uns dos outros e estavam fortificados, tanto para resistir como para conquistar. Então essas eram as marcas. Ele dizia também que, embora houvesse a diferença entre os comandantes e os soldados, era muito difícil perceber tamanho era a sincronia e a unidade desse povo. E eles marchavam a uma só voz, muito bem organizado, muito bem estruturado. Se alguém desse uma voz de comando para a direita, todos iam. Se desse uma voz de comando à esquerda, da mesma forma. Então eles iam conduzindo a sua vida desta forma. Então esse exército estava caminhando para a vitória. Ele diz ainda que o resultado de tudo isso eram as medalhas e as insígnias que estavam no seu uniforme. Ou seja, muitas batalhas foram vencidas através daquele batalhão. E aí ele segue mais um pouco e vai para o segundo batalhão. No segundo batalhão, tem as mesmas características, todavia, algumas coisas não tão fortes como o primeiro. Era um povo que estava muito determinado, mas parece-me que fugia o foco, eles perdiam o foco facilmente. Cada um deles tinha muito claro qual era o seu posto, quais eram as suas atribuições, quais eram os seus papéis, mas nessa defesa lhe faltava um rumo a seguir. Então, frequentemente, tinha ali um problema de ciúme, tinha um problema de situações a serem resolvidas dentro deles, e eles perdiam muito tempo disso, e em algum momento isso lhes tirava o foco. As suas roupas não eram tão brilhantes como a do primeiro. Havia alguma coisa ainda que estavam obscurecendo. As suas armaduras, vez por outra, faltava alguma parte, alguma peça. A bandeira tremulava, mas não era tão grande como a do primeiro. E, embora ele fosse um povo muito determinado, com muito vigor, ainda frequentemente ele se perdia em alguma circunstância. Mas mesmo assim foi reconhecido como um exército muito poderoso, como um povo com muita capacidade de executar todas as coisas. E aí ele caminha para o terceiro batalhão. E no terceiro batalhão, as mesmas ordens que estavam no primeiro e no segundo já não eram observadas. Era um povo um pouco confuso. Cada um caminhava, ou cada bloco caminhava por uma direção. Então eles não tinham uma centralidade. Tinha lá os generais, os comandantes, e que parece que eram os únicos que tinham algum tipo de ambição para vencer. Então eles seguiam, mas o povo tinha dificuldade também de obedecê-los, de se colocar nesse ponto. O fato é que, por causa dessa desorganização, por falta do foco, por falta de determinação que não era visto neles, eles frequentemente se feriam. Então, o fardamento deles estava sempre manchado de sangue, o fardamento deles sempre estava incompleto, rasgado, porque também muitas derrotas eles tinham passado. Então, eles estavam vivenciando todo esse processo. E aí, frequentemente, alguns desistiam, frequentemente, alguns esmoreciam. Então, eles pareciam muito sem rumos. Eles pareciam cada vez mais desolados. Mas o que ele chama a atenção, que o número desse terceiro batalhão era muitas vezes maior do que o primeiro e o do segundo junto. Então, Rick Joyner, ele está contando uma experiência da igreja. A igreja, e eu não estou falando especificamente da nossa igreja, mas a igreja como um todo, era esse grande exército. Mas a composição dele muitas vezes era diversificada. Essa é a visão que Rick Joyner tem. Eu poderia acrescentar que talvez houvesse um outro povo nesse ambiente, que sequer tinha a noção da guerra. Estava ali, em meio à guerra, mas não tinha noção da guerra. Talvez seduzidos e sedicidos pelo processo do mundo, pelas coisas que muitas vezes maqueiam. Eles estavam ali
envoltos às suas próprias preocupações e não percebia que o mundo está em guerra, até quando alguma coisa acontecia dentro da sua própria casa, até quando alguma coisa acontecia contra a sua própria vida. Pois bem, o texto que nós lemos, meu irmão e minha irmã, fala também de uma visão muito conhecida, que é a visão do vale de ossos secos. Eu podia colocar para você que era um grande cemitério a céu aberto. Era isso, não tem nada diferente disso. E o interessante é que essa é a visão que Deus dá a Ezequiel, que a gente conhece muito ele como um profeta, mas tem alguns detalhes que são importantes sobre a sua vida. O primeiro é que ele foi conduzido dentro de um processo sacerdotal, ele tinha uma escola, a família dele era de sacerdotes. Então ele não tinha só a preocupação da pregação, mas tinha também o preparo para levar o povo diante de Deus. Você sabe disso, que o profeta ouve de Deus e comunica ao povo. O sacerdote ouve do povo e comunica a Deus. Então ele tinha uma coisa um pouco mais ampla do que isso. E como sacerdote, então ele tinha sempre o foco do tabernáculo, do templo. E que nós entendemos bem que o templo vai projetar Jesus Cristo. Então ele é um sacerdote e ele é um profeta que está falando de uma forma messiânica. E principalmente quando nós entendemos aqui que ele está falando da condição do Espírito Santo, então ele já está muito à frente do seu tempo. A revelação que Deus estava dando era muito à frente do seu tempo. Mas presta atenção, que para ele naquele momento ainda era confuso. Mas para nós não, porque a nós já foi revelado a presença do Espírito. Nós já entendemos que o Espírito Santo de Deus foi revelado sobre nós. Mas um aspecto interessante desse texto, que embora seja um aspecto profético, cheio de sinais, de símbolos, ele é autoexplicativo. Os versículos de 11 a 14 começam a explicar o que está acontecendo. Não precisa ser teólogo para saber o que está acontecendo. E ele vai designar algumas coisas, como por exemplo, o fato de que se refere a Israel. Israel é povo de Deus, ou seja, ele não está falando para ímpios, para pessoas distantes de Deus. Ele está falando para as pessoas próximas de Deus. Pessoas as quais tinham promessa, pessoas as quais tinham um relacionamento com Deus. E se nós fôssemos fazer uma comparação pelo tempo, essa palavra então é para nós, igreja do Senhor. Para nós que já somos convertidos, para nós que já entendemos aquilo que Jesus Cristo veio propagar. Então, essa palavra poderosa, ela não pode ficar presa no Antigo Testamento, já que ela fala de um novo tempo, de um novo ambiente, a qual a palavra do Senhor, a ministração de Deus, estaria sobre nós. Mas é interessante porque 3 palavras são chaves nesse texto, nessa interpretação. Olha só, a primeira é a esperança, está descrito aí, com todas as letras. Segundo, profecia ou palavra, tá bom? Eu queria que você entendesse o aspecto profético. Há muita confusão ainda sobre essa questão da profecia, mas a profecia tem a comunicação da palavra, a palavra de Deus. E principalmente quando a palavra já é revelada em Cristo Jesus, a pregação é profético. Então nenhum pastor, nenhum pregador, ele deixa de exercer o ministério profético. Então aquilo que está acontecendo nesse momento é palavra profética ao teu coração, é palavra profética à vida da igreja. E a terceira palavra é o Espírito, que há um jogo de palavras aqui, quando usa, no texto que li, fala sobre a ruá, mas no português, já na tradução, tem o Espírito com E minúsculo e o Espírito com E maiúsculo. O Espírito com E minúsculo se refere ao ruá, ou seja, o Espírito humano, que também advindo de Deus, mas o Espírito com E maiúsculo corresponde ao Espírito Santo de Deus manifesto sobre as nossas vidas. Você vai ver que, no fundo, o que o texto quer manifestar é a presença do Espírito Santo, com E maiúsculo. Então eu queria que você ficasse claro a esse respeito. Então guarda bem essas 3 palavras. Essas são chaves para que nós venhamos a entender. Então vamos lá, uma por vez. Vamos começar pela questão da esperança. Interessante que quando se diz o vale de ossos secos, e ele começa a se referir a isso como casa de Israel, ele vai dizer que Israel, o povo de Deus, perdeu a esperança. A sequidão, a morte física, simbólica, representando a morte espiritual, tem a ver com o processo de perder a esperança. Recentemente, estava pregando aqui sobre o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, a qual falava sobre um processo de maturidade. Lembra bem?
em que o apóstolo Paulo dizia que a maturidade podia se resumir em 3 palavras. O amor, que era o mais completo, o mais importante, a fé e, obviamente, o processo da esperança. Crente que não tem esperança, não tem fé, não tem amor, não adquiriu a sua maturidade e talvez não entendeu ainda da sua própria relação com Deus. Então são 3 aspectos que vão nos equilibrar. E nós vamos falar então sobre o processo de esperança. Até porque nós vemos hoje gente dentro da casa de Israel, ou gente dentro da igreja, mas que perdeu a esperança. E quando perdeu a esperança, não é que anda cabisbaixo, sofrido, machucado. É porque ele começa a buscar coisas para a sua própria vida fora dos parâmetros de Deus. É isso. A esperança está vinculada com Deus, de esperar em Deus. Não é uma coisa distante, mas uma coisa de convicção, de esperar em Deus. Se eu começo a criar a estrutura da minha vida sobre outros patamares, na verdade eu estou negando a minha esperança e a minha fé em Deus. E eu vou dizer um negócio para você. Aquilo que você gasta dinheiro, aquilo que você gasta tempo, aquilo que você gasta o teu talento, os teus esforços, é aquilo que você espera. É onde está firmada a tua esperança. É importante a gente lidar com isso. Da mesma forma que nós vamos olhar lá no extrato do nosso cartão, da onde a gente está gastando o dinheiro, e você vai medir também os seus valores, também aquilo que nós dedicamos o nosso tempo, o nosso talento, as nossas expectativas, vai definir quem nós somos. E vai definir quem nós esperamos, o que nós esperamos. Então nós precisamos ter muita clareza a esse respeito. O fato é que hoje nós vivemos, também como igreja, também como narrado aqui na visão de Rick Joyner, nós vivemos um tempo em que a igreja é grande. Nós estamos num tempo em que muitas pessoas têm se convertido ao Senhor Jesus, mas frequentemente nós temos que avaliar a qualidade desses crentes. E frequentemente nós vamos entender que muitos perderam a esperança, estão com as esperanças, as expectativas equivocadas. E o problema é que quando nós estamos com as expectativas equivocadas, nós começamos a lidar a nossa vida com o sofrimento. A falta de esperança vai abortar 2 coisas. A primeira, a libertação. Eu só serei liberto do meu ego, só serei liberto das ações do maligno, se eu tiver esperança em Cristo. Eu também só vou conseguir conquistar alguma coisa se eu entender aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E para exemplificar esses 2 processos, eu busquei 2 textos que têm a ver assim, com o exército, com conquista, com algum momento. E você vai entender bem todo esse processo. O primeiro deles está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 9. Quando o povo de Israel era numeroso. Mas mesmo sendo um povo numeroso, sabe o que eles estavam? Escravos. Quem foi que percebeu isso, que o povo estava crescendo muito? Foi o próprio povo de Israel? Não. O primeiro a perceber que o povo está crescendo é o próprio inimigo. E foram os egípcios que perceberam que o crescimento de Israel era muito grande. Então o que eles colocaram? O que eles fizeram? Vamos colocar algum peso, para esse povo não se preocupar com a libertação. Então vamos colocar mais trabalho neles. Vamos colocar mais obrigações neles. Vamos colocar uma carga demasiada nos corações deles, na vida deles. Então eles não tinham tempo para pensar. É claro que tem outras coisas que envolvem aqui, como por exemplo a falta de liderança. E nós estamos vivendo num tempo da pós-modernidade, e quem vem na escola dominical sabe que eu sempre falo sobre isso, e que nesse processo de pós-modernidade, as questões de hierarquia, elas são confrontadas. Então, por exemplo, as instituições, família, igreja e governo estão sendo colocadas em xeque, justamente para virar um processo de anarquia, justamente para viver um ambiente que ninguém manda e que todo mundo tem uma visão subjetiva em relação à vida. Então, como não tinha o processo de liderança, o povo não tinha como se organizar para a batalha. E como nós também, muitas vezes, temos dificuldade com o processo hierárquico, nós também temos dificuldade de submeter a autoridade. Nós pais sofremos com isso. Nós pastores sofremos com isso. Até o momento de que nós vamos entender que cada um tem as suas escolhas. Mas quando o povo entende esse processo, então ele é tratado para ser liberto. O povo de Israel pereceu por muito tempo
sendo maior do que os egípcios. Eles podiam conquistar toda aquela terra. Eles podiam se ver livres de toda aquela situação. Bem como nós crentes, temos todos os recursos hoje para sermos um povo livre. Nós temos a liberdade da pregação ainda. Nós temos ainda um processo a qual eu posso expressar a minha fé, a qual eu posso ler, ter a leitura da Bíblia, a qual eu posso reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que eu posso permitir Deus trabalhar dentro do meu coração. Mas frequentemente nós, vou repetir a palavra, somos seduzidos pelas questões do mundo. E o nosso ego se torna o nosso pior escravizador. Não é o diabo. Mas nós estamos reféns do nosso próprio ego. Por causa da falta de esperança. Por colocar a nossa esperança num aspecto diferente daquilo que Deus tem para nós. O segundo exemplo está lá em Números capítulo 13. Quando o povo de Israel, o mesmo povo, agora já tinha sido liberto dos egípcios, mas é uma libertação parcial, porque eles estavam no deserto. E eles têm a primeira oportunidade de chegar até Canaã. E aí Moisés, direcionado por Deus, chama 12 pessoas, 12 líderes, não eram qualquer um, eram líderes de cada um das tribos, e manda a espiar a terra. E eles vão lá e fazem. E quando eles voltam, traz um relatório do que estava acontecendo e dizia que a terra era maravilhosa. Mas 10 deles dizem assim, olha, não vai ter jeito porque os moradores lá são muito grandes. Nós não vamos conseguir. E aí o povo começa a entrar em desespero. 2 deles, Josué e Caleb, começam a ver as coisas completamente diferentes porque eles tinham a visão, o entendimento da palavra do Senhor. E diz, não, vamos lá. E tem uma expressão muito linda na Bíblia que ele diz assim, vamos comer eles como se come pão. Vamos devorar eles como se come pão. Ele estava tão seguro da presença de Deus, do mandato de Deus, que ele estava assim preparado para conquistar. Mas aí o processo democrático acabou fazendo com que aqueles 10 influenciassem muito mais todo o povo. E o povo teve desejo de apedrejar Josué e Caleb. Olha só, quando o povo perde a esperança, e a esperança, principalmente no caso do povo de Israel, era um Deus que tinha tirado eles lá do Egito, que dava maná todos os dias, que frequentemente realizava milagres, mas em obedecer à palavra do Senhor, essa dificuldade estava tão grande, a esperança deles estavam tão equivocadas, que eles deixaram de conquistar e ficaram mais um período muito longo no deserto. E frequentemente, nós vemos pessoas que têm recebido a palavra de Deus, mas que ainda preferem permanecer no deserto. Como disse no início, o pastor também salientou isso. O ano passado, pedindo uma direção de Deus para esse ano, Deus deu a direção de conquista. E eu já disse no início que foi um ano para mim de muitas conquistas pessoais, graças a Deus. Deus foi muito bom. E se eu ficasse aqui falando dessas conquistas, daí eu ia desfocar um pouco da centralidade da palavra. Mas também sei que muitas pessoas tiveram grandes conquistas. Teve 2 momentos que me surpreenderam muito esse ano. Falo de um aspecto recente. Foi quando nós tivemos aqui o culto de ação de graça. E como eu não tive a oportunidade ainda de elogiar, mas como foi bom a fala, como foi muito centrada, foi muito polida naquilo que a gente entende de que é uma participação das pessoas. E como todo mundo começou a falar de coisas que a gente fica assim, eu não sabia disso, mas que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. E aí a gente vai vendo quantas pessoas conquistaram muitas coisas. Depois nós fizemos isso no encerramento dos homens. É que não pode filmar. Mas senão as mulheres iam ver o homem chorar. Mas chora, tinha homem chorando lá. Mas foi bom. Foi um negócio bacana. E que, de novo, assim, a gente prepara as coisas, mas isso aí vem nos surpreender. E nós estamos recebendo, tinha pessoas de outras denominações conosco, que eles ficaram muito assustados com tudo que estava acontecendo. E começou a perguntar, e eu falei assim, cara, eu não sei como que acontecem essas coisas. As coisas acontecem. E de repente, pessoas sendo apontadas como importantes, abençoadoras, e foi assim uma coisa fantástica da presença do Senhor. Como este ano foi de conquista? E como é bacana poder projetar para um próximo ano a qual a frutificação vai ser maior. Isso é um propósito que nós precisamos ter. Mas também entristece o coração de pastor quando você vê de gente de potencialidade, de capacidade, com condição, mas não conseguiu dar um passo. E que as únicas conquistas que tem a apresentar são questões materiais.
E nós precisamos entender isso da palavra de Deus. Nós precisamos entender a direção de Deus. E precisamos entender aonde está a nossa esperança. Até porque eu queria insistir isso. Eu usei Kierkegaard esses dias, um filósofo, para poder falar sobre essa reflexão sobre a vida. Mas como a nossa vida ela tem uma sustentação muito frágil. Em que de repente eu tenho dinheiro, no outro dia eu posso não ter. Que hoje eu tenho minha família completa, amanhã pode ser que eu não tenha. Eu estou falando de coisas que eu não quero que aconteça com ninguém, mas é um fato. E que muita coisa pode nos limitar. E a gente continua buscando as coisas efêmeras, as coisas passageiras. Enquanto a nossa centralidade devia estar no Senhor. Porque muitas vezes temos focado a nossa esperança fora de Deus. Fora daquilo que o Senhor tem para nós. Mas vamos seguir. A segunda palavra é profecia ou aspecto da palavra. E eu queria que você entendesse bem sobre essa condição de palavra, aquilo que Deus direciona. E eu preciso entender, até porque eu sou um daqueles que comunicam a palavra do Senhor, como Deus que direciona todas as coisas. Como Deus tem direcionado. Eu não tenho conseguido ler da maneira que eu deveria ler. Eu tenho trabalhado muito esse ano, eu vou merecer muito bem as minhas férias. E às vezes assim, eu fico surpreso, hoje mesmo estava surpreso quando Deus começa a colocar a palavra, como que as coisas vão acontecendo, porque a minha intelectualidade não consegue alcançar tudo isso. Então Deus direciona a palavra, e eu tenho convicção de que se você colocar em prática amanhã, aliás, já saindo daqui, tudo aquilo que está sendo ministrado, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na tua vida, porque eu acho que essas questões que Deus nos dá de profecia são antecipantes à ação do nosso dia a dia, então Ele vai ministrando dos nossos corações. O fato é que quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vamos sendo abençoados, nós vamos sendo direcionados. E um exército que é vitorioso, ele é um exército que ele é disciplinado. E um exército que é disciplinado, ele ouve a voz do seu general. E eu não estou dizendo que pastor é o general. Aliás, bem longe disso. O nosso general é Cristo, como diz a música. É Ele que manifesta a palavra. É Ele que manifesta a direção para as nossas vidas. E é interessante porque alguns textos bíblicos também demonstram isso. Na mesma vertente de que mostra um exército ou mostra a conquista. Claro que uma conquista e uma forma diferente do que nós estamos acostumados, mas a palavra nos mostra essa direção. E o primeiro está aí, em Josué capítulo 6. Quando o povo de Deus é chamado a entrar definitivamente em Canaã. Mas para entrar em Canaã, eles tinham lá um grande obstáculo. Ele tinha as muralhas de Jericó, que eram consideradas intransponíveis. Ninguém podia fazer nada. E Deus então dá a Josué uma estratégia muito louca. Diz, Josué, você vai fazer o seguinte, eu fico imaginando Josué explicando para o povo essa estratégia. É igual quando Deus dá umas coisas meio estrambólicas para pastor e a gente tem que explicar e o povo fica olhando assustado assim para a gente. Eu fico imaginando Josué. Olha, Josué, você manda o povo durante 6 dias dar uma volta em torno de Jericó, louvando, glorificando a Deus. Você imagina o povo lá de Jericó, olhando aqueles acontecimentos tudo, como que não foi um processo de zombaria, como não foi isso. E Deus diz mais a Josué, no 7º dia, você vai rodear 7 vezes, e só na 7ª vez vocês vão bradar. Você imagina a fé? Dá a primeira volta, o primeiro dia, nem um trincadinho, 2º dia, nada, 3º dia, nem um barulhinho, 4º dia, 7º dia, 3ª volta e nada, 4ª volta e nada, 6ª volta e nada. Mas na 7ª vez, e que eles são autorizados pelos chofares a bradar ao Senhor, diz que aquelas muralhas vêm ao chão. Aquelas muralhas vêm ao chão e aquele povo todo é destruído, todo é dominado por causa da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eles tinham palavra. E essas duas bases são muito importantes. A Arca da Aliança estava ali representando a presença do Senhor e a palavra de Deus. E estava também ali o bradar, o louvor, representando o que na verdade é o processo de culto. E no aspecto de culto, é que eles conquistam a vitória na presença de Deus, no agir de Deus. Tudo isso porque eles tinham uma profecia, tinham uma palavra. Eu queria dizer um negócio para você, uma coisa muito importante. Não tome nenhum passo
sem que a palavra profética não esteja sobre a sua vida. Tem pessoas aqui que têm entendido e têm caminhado, têm trilhado um caminho de bênção porque têm entendido a palavra profética. E sem palavra profética nós vamos ter problemas sérios. Nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas quando Deus nos dá a direção, então as coisas começam a ir de forma completamente diferente. Entenda a profecia de Deus para você, entenda a palavra de Deus para a tua vida. A segunda coisa em relação à profecia e palavra, o segundo exemplo, no caso, está lá em 2 Reis, capítulo 6, principalmente nos versículos 16 e 17. O contexto é que Eliseu tinha a palavra de Deus. E porque ele tinha a palavra de Deus, ele comunicava ao rei de Israel. Eles tinham muita proximidade. Nesse tempo, o rei submetia à vontade, ou a vontade de Deus e a palavra do profeta. E por causa disso, a Síria, de forma na surdina, declara guerra contra o povo de Israel e começa a montar armadilhas. É igual os seus inimigos, que eles não ficam falando para você que vai montar armadilha. Mas como eles tinham a palavra do Senhor através do profeta, Deus direcionava. Eliseu dizia, não vai por aí, vai por outro caminho. E o rei obedecia. Até que o rei da Síria percebeu isso. Então qual foi o foco dele? Se a gente não pode lidar com o povo de Israel, então vamos no foco da palavra. E começaram a perseguir Eliseu. E chegaram num lugar ao qual Eliseu morava, com um grande exército por causa de um homem. E diz o texto que o moço de Eliseu saiu, talvez para comprar pão, para resolver alguma coisa. E quando ele sai, ele depara com aquele grande exército. Ele volta apavorado. Ainda era muito inocente, muito ainda imaturo nas questões espirituais. Então ele volta, Eliseu, apavorado. Eliseu, tem um grande exército aí para te matar. Daí Eliseu, calma moço, calma meu jovem. E ele diz assim, maior é o que está ao nosso favor do que aqueles que estão contra nós. E ele diz assim, Senhor, eu peço, abra os olhos desse meu moço. E quando ele abre os olhos, tem lá um grande exército, além de numerosos, poderosos, estava cheio de fogo. E todo aquele povo, então, foi tomado. E eles ficaram à mercê de um homem, só da sua palavra. A minha oração como pastor é que, Senhor, abra os olhos deste povo para que eles possam ver. Abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que Tu está ministrando nas nossas vidas, aquilo que Tu está projetando a cada um de nós. Eu confesso que eu tenho visto coisas fantásticas, que eu não vou nem poder citar nomes, até porque agora nós estamos nesse processo de gravar e fica muito focado em pessoas e a gente precisa evitar isso. Mas como pessoas que às vezes a gente não esperava nada e hoje começam a ser exemplo. Começam agora a fazer coisas que os mais velhos não fazem. Como pessoas agora conseguem ter uma maturidade mesmo na tenra idade, porque é uma maturidade espiritual, entendendo o agir de Deus. Mas nós precisamos sempre orar assim, Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos ver espiritualmente, porque nós ainda insistimos em olhar as coisas de forma no natural, e no natural só há destruição e desgraça. No natural, nós vamos contabilizar os suicídios. No natural, nós vamos contabilizar os divórcios. No natural, nós vamos ver os índices de depressão, de ansiedade e de todas as outras doenças psicossomáticas. Mas no espiritual, nós vamos ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas. A glória do Senhor sobre Vilhena, restaurando, sarando a nossa cidade. É só o espiritual que nós vamos conseguir, porque é pelo poder de Deus. Eu estou vendo os psicólogos loucos aqui nessa cidade. Eu tenho uma amizade com um psicólogo, e eu perguntei para ele esses dias que alguém de uma outra igreja me perguntou, e eu liguei para ele, ele disse, olha, minha agenda agora é só para 2019. E ele nem vai viajar. No natural, nós não vamos ter agenda para psicólogo. Mas no espiritual nós vamos ter a cura, a restauração, a libertação do Senhor. E é esse o processo que nós precisamos entender. Mas a terceira palavra, e já finalizando, é o Espírito.
E eu já disse para você do Espírito com o E minúsculo e o maiúsculo, mas aqui nós estamos falando já da interpretação do texto, ou seja, o Espírito com E maiúsculo, o agir de Deus. Pois veja bem, diz a palavra que quando Ezequiel está lá no Vale de Ossos Secos, no grande cemitério, há uma pergunta. Você crê que esses ossos podem voltar à vida? Eu imagino que o profeta, só em obediência a Deus, diz: tu sabes, Senhor, eu não sei se eu tenho fé suficiente para isso, mas tu sabe. E Deus diz assim: então, profetiza, manifesta palavra de Deus, manifesta palavra de Deus. Você está vendo dificuldade à tua volta? Manifesta palavra de Deus. Ore, palavra de Deus. Declare palavra de Deus. Declare aquilo que a palavra de Deus declare. Lá no teu trabalho está com muita dificuldade? Declare a palavra de Deus. Lá na tua família está com algumas situações muito complexas? Declare a palavra de Deus. E ele começa a declarar a palavra de Deus. E o que acontece? Começa a ouvir um barulho, um osso vai juntando com outro osso, e começa a formar os tendões, e começa a vir carne, e começa a vir pele, e de repente o que está formado aqui? Um grande exército. Não é pequeno não, é um grande exército. Muito bem organizado. Talvez muito bem treinado. Muito bem fisicamente. Todavia, ainda não tinha vida. O que adianta ter um grande exército e não ter vida? O que adianta ter carro, dinheiro, sucesso, fama, experiência? O que mais que a gente pode colocar? Canudos, formações, sem vida eterna. E aí eis que a palavra vem novamente. Filho do homem, profetiza. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre este povo. Sopra sobre Israel. Sopra sobre a igreja do Senhor. E diz que o Espírito tomou conta daquele exército. E o que eles passaram a ter? Vida. Vida. Eles passam a ter vida. E a partir de que eles têm vida, eles saem da condição do cemitério para o ambiente do triunfo. A partir de que eles têm vida, eles saem da falta de esperança para um povo cheio de convicção e triunfo. Eles saem da condição de falta de expectativa para aquilo que o Senhor quer realizar. E nós precisamos entender todos esses processos. Daquilo que nós só podemos caminhar se forem basados no Espírito de Deus. Porque o não ter o Espírito de Deus é não ter a salvação. E não ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus é ficar suscetível à ação do natural, do humano, do mundo. Mas quando eu entendo o soprar do Espírito de Deus sobre a minha vida, eu começo a ser renovado completamente. Eu começo a ter poder da onde eu não tinha poder. Eu começo a ter palavras da onde eu não tinha palavras. Eu começo a ter autoridade da onde eu não tinha. E eu vou fluindo naquilo que Deus vai processando e vai projetando sobre a minha vida. E se a gente fizer uma comparação com a visão que eu descrevi de Rick Joyner, o que vai marcar a diferença do primeiro exército poderoso para os outros é a ação do Espírito. Porque quando nós não estamos ainda direcionados ou preenchidos pelo Espírito Santo, nós temos uma preocupação. Eu preciso me livrar dessa guerra. Eu preciso enfrentar essa luta para ver se eu vou para o céu. Aí eu vou ficar lutando. Mas como eu estou despreparado, eu vou ferir alguém. Como eu estou despreparado, eu estou cheio de mimimi, eu vou ser ferido por qualquer palavra. Quando eu estou sem o Espírito Santo, eu vou tentando provar algo que eu não sou. Mas quando o Espírito está sobre a minha vida, então ele vai ministrar, ele vai me levar a fazer as coisas que é dele. Naturalmente eu vou fazer as coisas que é dele. Naturalmente as coisas vão acontecendo. Eu quero repetir, eu conquistei tantas coisas assim, esse ano. E eu começo a perceber, da onde? Porque eu tinha recurso alguns anos atrás, hoje eu não tenho recurso. E eu conquistei. Eu vou viajar sem dinheiro de novo. Eu vou fazer coisas que todo mundo faz sem recursos humanos.
Porque Deus vai direcionando as nossas vidas. Deus vai projetando. Eu comecei a influenciar, comecei a perceber, hoje até pregador pentecostal eu sou. Os outros gostam de colocar uma placa. Eu rejeitei placa faz tempo. Eu vou naquilo que Deus coloca. E agora até na igreja pentecostal estou sendo convidado. Eu estou brincando aqui, mas para você entender o processo de Deus sobre as nossas vidas. Deus é que vai direcionando. Como foi, eu não sei. Como que acontece, eu não sei. Mas a direção que Deus vai nos impulsionando, Ele vai fazendo todas as coisas. E eu confesso que eu estou muito leve. Nós discutimos hoje pela manhã sobre esse processo, se é difícil ou não ser cristão. E aí eu tive que ter vindo o fato de que ser cristão é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é viver sob o domínio de droga. Difícil é viver com um casamento bagunçado. Difícil é viver olhando para as situações da vida e ficar ali sem saber onde buscar alguma coisa. É ver esses processos de ansiedade, depressão, suicídio e ficar atemorizado. Mas viver em Cristo, ainda que eu venha morrer, eu vou para o céu. Então não há o que temer. É a convicção que vem do poder do Espírito Santo de Deus. É claro que nós temos que lutar com isso. Porque frequentemente o nosso ego tenta mostrar as dificuldades. Eu faço muita comparação com Pedro. Está lá caminhando sobre as águas, de repente vem um vento, ele dá uma olhadinha de lado e começa a afundar. É claro que nós vamos lidar com isso, mas Jesus vai estender a mão e vai nos colocar de volta em lugar seguro. Nós precisamos ter essa convicção do agir de Deus sobre nós e o fluir poderoso desse Espírito nas nossas vidas. E aí eu quero encerrar lendo os versículos 18 a 14, que diz assim: assim diz o Senhor, Deus, não sou eu que estou falando, quem está falando? Deus. Eis que abrirei os vossos sepulcros, sonhos interrompidos, ministérios que foram destruídos por alguma coisa, fé que foram abaladas, planos que encontraram obstáculos e que estão mortos. Diz o Senhor: eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Qual era a terra de Israel? De volta a Canaã. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito. E o quê? Vivereis. Você não vai vegetar. Você não vai passar, você não vai aguardar a morte, você vai viver. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Como é lindo nesse texto, todas as vezes que deixa claro de quem está falando, que não é Ezequiel, mas é o Senhor. E como é bonito e como é gostoso quando Deus chama a gente de povo seu. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos reservados pelo Senhor. Mas é bem verdade que, e eu vou insistir nesse aspecto, de que muitas vezes nós estamos acomodados na condição de sermos salvos. Mas Deus quer manifestar o seu Espírito sobre as nossas vidas, para que você tenha vida. Ezequiel já estava falando de coisas lá da frente, do Espírito, mas para que nós hoje, isso já aconteceu, já está garantido lá na cruz do Calvário, a descida do Espírito Santo já houve, mas quando cada um de nós for preenchido por esse Espírito, nós vamos ter a vida a qual Deus manifestou sobre nós, e na tua mão vai ter poder,